A paz do Senhor, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. Continuando o nosso devocional no livro de Jó. Ainda estamos no capítulo 1, porque ele é um capítulo muito denso, muito rico. Satanás recebe a permissão limitada de Deus para testar o patriarca Jó. E ele, então, sofre 4 ataques terríveis logo de imediato. O primeiro ataque, ele tem uma perda considerável. Ele perde todos os seus servos, ele perde todos os seus bois, ele perde todas as suas jumentas. Um prejuízo muito grande. No segundo ataque, ele perde mais servos que tinham restado e ele perde 7.000 ovelhas. No terceiro ataque do inimigo de Deus, inimigo do ser humano, ele perde mais servos e agora perde 3.000 camelos. No quarto ataque do inimigo, ele perde o restante dos servos que ele tinha e agora ele perde algo muito valioso a Jó, que são os seus filhos. Jó perde os filhos que ele amava, os filhos para os quais ele orava tanto, para os quais ele oferecia sacrifícios pelo pecado que possivelmente os filhos tivessem cometido. Ele perde agora estes filhos e ele agora também, neste último ataque do inimigo, nessa primeira fase de agressões espirituais que redundaram no seu físico, no seu patrimônio, no bem mais precioso que ele tinha, que eram os seus filhos, e ele agora, então, perde também o seu patrimônio imobiliário, ele perde todas as suas casas, diz o texto sagrado. Que situação se encontra o nosso patriarca Jó, e era de se esperar dele reações totalmente diferentes da que ele tomou. Jó é um homem reto, um homem digno, um homem justo, um homem sincero, mas não é um super-homem. Ele é um homem sujeito às falhas. Todavia, ele tem atitudes muito exemplares. Atitudes de alguém que realmente conhece a Deus, conhece a graça divina. Atitudes difíceis que somente alguém que se abra para o poder do Espírito Santo pode ter. Quais são essas atitudes? Primeira, ele se levantou. É o que está em Jó, capítulo 1, versículo 20. Ele se levantou. A tendência do ser humano é prostrar-se diante de tamanhos prejuízos que Jó teve. 4 grandes ataques de Satanás. A tendência é a pessoa se curvar, se abaixar, se prostrar, até mesmo cavar um grande buraco e se enterrar lá dentro. E a palavra depressão tem esse sentido, de a pessoa entrar numa profundidade para se isolar, para fugir do problema. Mas essa não é uma atitude que resolve o problema. Jó levantou-se, diz o texto. Em segundo lugar, como Jó não tem sangue de baratas, ele rasgou o seu manto em sinal de pesar. Ele viveu o seu luto. Ele não negou o luto. Ele assumiu o luto. Ele rasgou as suas vestes em sinal de consternação
como era o costume oriental. Além de rasgar o seu manto, a terceira atitude dele, ele raspou a cabeça como sinal do seu luto, que também era uma prática oriental. A gente vê isso também na lei de Moisés, em Levítico capítulo 21. O profeta Jeremias também fez isso. Vemos isso também em Miqueias. Ele raspou a cabeça em sinal de luto, porque a Bíblia mostra o cabelo como sinal de glória, como sinal de honra, como sinal de vitalidade. A pessoa rapando os cabelos da cabeça demonstra o seu luto profundo. Em quinto lugar, como é de se estranhar para uma pessoa que está numa luta tão grande como ele está, ele adora Jeová. Ele adora Jeová. Por quê? Porque foi Deus quem dera todas as bênçãos que ele perdera. Olha que interessante. Em vez dele reclamar que ele perdeu as coisas, mesmo porque ele não sabia o motivo que tudo aquilo estava acontecendo com a vida dele, ele não sabia que ele era um alvo de um duelo de Deus contra Satanás, exatamente por causa do seu caráter bom, positivo, honesto, sincero, ético, santo. Agora ele adora o Senhor, que havia proporcionado todos os bens que ele tinha tido. E ele então, em função disso, ele conforma-se em sair do mundo tão nu quanto ele viera ao mundo. Porque ninguém traz nada consigo quando nasce, e ninguém leva consigo nada quando morre. Quando Rockefeller morreu, aquele homem muito rico, seu contador estava no velório e chega um jornalista e pergunta para o seu contador quanto ele deixou. O contador, continuando a olhar para o corpo, naquela urna funerária, respondeu: ele deixou tudo. Parece uma piada, não? Mas é exatamente isso. Não adianta nada ter muitos bens e recursos, porque quando a pessoa parte dessa vida para a eternidade, ele deixa tudo. A única coisa que o Apocalipse nos revela, em Apocalipse 14, 12 e 13, que acompanha as pessoas são as suas obras boas. As obras boas que serão recompensadas pelo Senhor acompanham-no por ocasião da passagem desta vida para a vida eterna. Jó, então, conforma-se em sair do mundo tão nu quanto ele viera. Também, ele reconhece o poder de Deus, dizendo que Deus pode, ele pode dar e ele pode tirar. Aqui, Jó comete um equívoco, mas vamos destacar só o lado positivo da atitude dele. Eu vou falar disso de novo em próximo devocional, mas aqui ele reconhece o poder e a autoridade de Deus para fazer o que Deus quer em relação aos bens de uma pessoa. Em oitavo lugar, em meio àquela luta, em meio àquele desespero todo, ele bendiz o nome de Jeová. Ele bendiz o nome de Deus. Ele fala coisa positiva acerca de Deus. Ele abre a sua boca para bendizer o nome do Senhor, mesmo sendo atacado, mesmo estando em prejuízo, mesmo vivendo um luto, ele bendiz o nome do Senhor. O versículo 22 nos diz que ele se recusou a pecar.
Ele se recusou a pecar e ele continua sendo este homem íntegro que ele sempre foi. Que exemplo para nós! E saber que Jó viveu no tempo, segundo os melhores estudiosos da Bíblia, no tempo do período patriarcal. Ele talvez tenha sido contemporâneo de Abraão, possivelmente de Isaac ou de Jacó. Ele é um homem que nos dá um exemplo de que todos nós podemos vencer testes permitidos por Deus e prejuízos causados por causa dos ataques de Satanás. Deus nunca ataca o seu povo. Deus nunca fere o seu povo. Deus nunca faz o mal, porque o nosso Deus é benigno, mas Satanás pode fazer, inclusive com a permissão excepcional de Deus. Excepcional. Mas Jó nos dá o exemplo que a gente pode vencer. Eu não sei se você está em luta, não sei se você já viveu esse momento de luta, não sei se Deus está te preparando para lutas, não sei o propósito de Deus em relação a esse devocional, à sua vida, mas eu venho da parte de Deus a você. A medida da luta que você passar é a medida da força que Deus vai lhe proporcionar. À medida que você se aproximar de Deus, em seus testes, é a maneira, a medida que Deus também vai se revelar a você. À medida que você abrir-se para o Espírito Santo, é a medida da energia que você vai ter para vencer os ataques do inimigo. À medida que você encher o seu coração da palavra de Deus, é a medida da fé que será potencializada em seu espírito. À medida da fé que você deixar potencializar em seu espírito, é a medida dos milagres que Deus vai operar na sua vida, à medida dos milagres que Deus vai operar a partir da sua vida, e é a medida dos milagres que Deus vai operar para você e em você, na sua pessoa, para a glória de Deus. Tomemos como exemplo o de Jó, e nós continuamos declarando que Deus enviou Jesus para desfazer as obras do diabo. Em nome de Jesus, creia que toda artimanha, toda ferramenta preparada contra você e sua família e os seus bens são aniquiladas pelo poder do nome do Senhor Jesus. Pela cobertura do sangue de Jesus em sua vida, você está livre disso. Se porventura, excepcionalmente, Deus permitir ataques desta envergadura em sua vida, Ele também dará o escape, como disse Paulo aos Coríntios. Em nome de Jesus, receba esta palavra. Amém.